Revolução Industrial é um tema bastante recorrente no vestibular, em concursos, porque ele é muito próximo ainda da gente, nós vemos essas consequências que se arrastam ao longo do século XX e XXI. Então, nós temos um contexto histórico que não está tão longe assim da nossa sociedade, né? Vivemos uma sociedade industrializada, uma sociedade capitalista, então esse assunto é de extrema importância porque faz essa relação com o presente e tem, né, a sua proximidade com a nossa realidade. Bom, o contexto da Revolução Industrial está ligado então ao fortalecimento da burguesia na Europa nos séculos 17 e 18. Dentre as últimas coisas que nós vimos na frente B, inclusive, estão relacionadas às revoluções burguesas. Não que a Revolução Industrial não seja, mas nós já tínhamos visto sobre duas revoluções burguesas anteriormente, que é o caso da Revolução Inglesa e da Revolução Francesa. Então, foram duas revoluções impulsionadas pela burguesia. Isso mostra, de fato, o fortalecimento dela ao longo desses séculos, através, né, do comércio, da expansão comercial e principalmente a expansão comercial marítima, onde a Europa conseguiu, inclusive, colônias, onde conseguiu mão de obra barata e também matéria-prima abundante, de maneira bastante barata. Então, tudo isso pôde expandir algumas tecnologias e a necessidade de se expandir a produção, porque começou a ficar mais necessário produzir cada vez mais coisas em menos tempo. Bom, então nós temos uma revolução nos modos de produção, né? Essa é a grande sacada da Revolução Industrial. Você modificar os modos de se produzir para que você comece a produzir mais rápido. Então, a partir daí você tem um incentivo a novas tecnologias, nós temos já um desprendimento de um momento da história onde só se baseava em mitologia, só se baseava, né, em coisas que não davam vazão para a ciência, e agora nós temos a ciência, uma revolução científica, onde ela alimenta essa produção de novas tecnologias. E essas tecnologias vão ser desde tecnologias do campo até tecnologias em máquinas relacionadas já com uma vida urbana que está começando a surgir no final desse século XVIII. Por conta disso, dessas novas tecnologias, nós temos o surgimento de novas máquinas. Essas máquinas principalmente ligadas a uma produção de tecido, são as primeiras que vão surgir, e também as máquinas movidas a vapor. Então, elas vão ter uma queima de combustível, da qual vai fazer funcionar uma máquina basicamente sem a necessidade de uma pessoa movimentando, né? Então, a máquina a vapor é a grande descoberta, é o grande símbolo desse período. É o início também do modo de produção capitalista. Então, se fosse para a gente resumir esse processo da Revolução Industrial, poderíamos resumir como processo de transformações econômicas e sociais caracterizadas pela aceleração do processo produtivo e pela consolidação da produção capitalista. Aonde surge primeiramente a Revolução Industrial é na Inglaterra. E por que a Inglaterra? Então, nós temos alguns fatores que relacionam a Inglaterra como sendo a pioneira da Revolução Industrial. Primeiramente, a lei dos cercamentos, lá atrás, nas revoluções inglesas, vimos sobre ela, no século XVII ainda, que começa a fazer o cercamento de algumas propriedades rurais, onde estava acontecendo um problema com as ovelhas, né? Na criação de ovelhas justamente para a indústria têxtil, e aonde você começa a delimitar esses locais e também a pegar um pouco das terras comunais, muito recorrentes da época feudal. Essas terras comunais então vão ser tomadas por parte dessa burguesia e muitos camponeses que viviam nessas terras ou que dependiam do serviço dos seus senhores acabam tendo que procurar uma outra forma de sobreviver, acabam indo para as cidades, principalmente, inclusive trabalhar nas fábricas que estão surgindo.
A frota marítima, bom, a lei dos cercamentos também trouxe o fortalecimento daquela burguesia, né, que já tinha um negócio muito vantajoso com a burguesia mercantil. Então era uma burguesia do campo alinhada a uma burguesia mercantil. A frota marítima, que era muito boa na Inglaterra, já tinha uma tradição muito grande com a colonização das 13 colônias, com a colonização das Índias Orientais, também acabou fortalecendo isso e principalmente o comércio, né? A República Puritana, que dava mais espaço para a burguesia, era uma república feita por burgueses, né? Então, você tem o puritanismo que é ligado especialmente ao lucro, à riqueza e aos burgueses. Os próprios regimes liberais que vão surgir a partir desse momento. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o liberalismo na próxima aula também. As próprias colônias e o comércio no Oriente, como eu disse, que acabavam rendendo muitas riquezas para dentro do território inglês, então eles podiam investir essas riquezas em maquinários, em tecnologias, dentre outras coisas. E o fato também de possuir, na região, possuir reservas de carvão e ferro, que era o que ia alimentar essas máquinas, né, esses maquinários. Na Revolução Industrial nós temos duas fases, né? Nós vivemos, na verdade, uma terceira fase já, mas nesse primeiro momento, séculos 18, 19, início do 20, a gente tem duas revoluções industriais. A primeira, representada então pelo ferro e pela máquina a vapor, e por ser uma indústria têxtil. Então é esse primeiro momento que nós estamos vendo agora, a primeira revolução industrial. De uma maneira geral, acontece com muito mais força na Europa. A segunda revolução industrial, sim, já tem uma propagação maior, inclusive nos Estados Unidos, depois, né, da independência dos Estados Unidos, que é a segunda revolução industrial, através do aço como uma matéria-prima, a eletricidade como sendo o que vai gerar, né, essa energia que vai gerar as máquinas e gerar a movimentação, o funcionamento das máquinas, e o petróleo como sendo também uma das principais indústrias a serem propagadas nesse momento, no começo do século XX, principalmente com a indústria automobilística. Quais são as consequências imediatas da Revolução Industrial e principalmente da primeira Revolução Industrial que ainda estamos falando? A consolidação do modo de produção capitalista, né, da qual já comentamos aqui, onde você tem uma relação chefe e empregado, né, a relação de burguesia e proletariado, e que através dessa relação a gente tem algo novo, né, nessa relação, que é a questão do pagamento desse trabalho, desse trabalhador para uma pessoa. Né? Não é mais o trabalhador que realiza o trabalho inteiro, que produz um produto inteiro, né? E nem mesmo ele sabe fazer isso e produzir, né, esse produto. Então o que a gente tem aqui, na verdade, é um domínio da produção total pelo burguês, pelo dono da fábrica, e o proletariado faz uma parte do serviço. E dessa parte que ele destina do seu trabalho, do tempo dele perdido nesse trabalho, surge esse salário e também o lucro, que é a questão da mais-valia, que a gente já vai ver quando falar ali sobre socialismo. Começam a surgir cada vez mais bancos, casas comerciais, locais de investimento. A gente sabe que na segunda revolução industrial a gente já vai ter, por exemplo, as próprias bolsas de valores, né? Então a gente começa a surgir uma outra relação com o próprio dinheiro. O imperialismo é uma grande consequência desse período, que é aquele momento onde os reinos, os países europeus começam a buscar novas fontes de matéria-prima e de mercado consumidor, na África e na Ásia principalmente, que vai ser inclusive uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem um desdobramento muito grande ainda no século XX dessa Revolução Industrial, né? O liberalismo também como política, onde a gente tem a ideia da não intervenção do Estado, então começa a se separar a ideia de Estado e economia, né? Política e economia, e a queda das principais monarquias, do absolutismo
monárquico que já está começando a entrar num desuso quando você tem uma burguesia tão fortalecida assim. Outras consequências sociais e culturais. Mudança na estrutura familiar, então você passa a desestruturar aquela família que antes era pautada numa ideia do homem ter o domínio de um ofício e trabalhar com aquele ofício. Agora as mulheres e as crianças também tinham que fazer parte desse trabalho, afinal você precisava complementar essa renda, que não era muito. A ideia de consumo, do consumismo, você também acaba gerando isso através do não domínio de ofícios por você mesmo, de você não plantar sua comida, de você não saber fazer, confeccionar uma roupa ou coisa do tipo, começa a ter essa ideia de consumo, tudo você precisa comprar e consumir. Problemas sociais como a questão de pessoas morando na rua, assaltos, estupros, violência, tudo começa a ficar mais recorrente, uma vez que as pessoas começam a morar em grande quantidade nas cidades, começam a viver amontoadas, sem condições de vida adequadas, e começa a surgir a criminalidade justamente em função disso, né? Uma coisa leva a outra. As pessoas passam a ter uma outra percepção do tempo, até aquela frase tempo é dinheiro é muito recorrente e muito ligada à Revolução Industrial, porque tudo o que você faz, né, existe um tempo para você fazer aquilo numa produção industrial, e a ideia é você produzir mais coisa em menos tempo, então existe uma questão da perfeição, e esse tempo é dinheiro é relacionado justamente a isso, a você estar toda hora produzindo alguma coisa. Até hoje nós temos uma sociedade, né, que não valoriza o ócio, não valoriza o tempo livre, né, e na verdade o tempo livre é essencial para você criar, pensar, analisar as coisas e você viver a vida, né? Hoje em dia nós temos uma vida muito pautada em trabalho. Então acredito que isso também tem uma relação muito direta com a Revolução Industrial, né? Com certeza. A partir daí, do século XIX, nós também temos alguns movimentos de contestação. Não podemos dizer que são movimentos organizados, baseados numa ideologia, mas já são movimentos onde os trabalhadores percebem a situação em que eles vivem e começam a lutar contra essa situação, buscar melhorias, buscar formas de conseguir melhorar a situação deles. Então nós temos o ludismo, representado pelo Ned Ludd, onde começam algumas revoltas, isso na primeira metade do século XIX, dos trabalhadores às máquinas, destruindo máquinas, destruindo fábricas, e depois com o cartismo, onde nós temos uma tentativa de participação, inclusive, dos próprios trabalhadores dentro do parlamento. Então, eles percebem que, na verdade, você só vai conseguir melhorias se você tiver relacionado com a política. Então eles começam a organizar a classe operária, organizar em busca de uma luta política, e dentre as suas reivindicações, inclusive, estavam o sufrágio universal, imunidade parlamentar, eleições anuais, né, e igualdade entre essas pessoas e esses operários. Então a gente tem movimentos que vão começar a surgir no século XIX, e posteriormente a isso algumas ideologias vão fomentar também cada vez mais a organização desses trabalhadores. Sobre essas ideologias a gente vai ver na próxima aula, quando falarmos sobre algumas dessas ideologias que são consequências da Revolução Industrial. Até a próxima aula.